Relatos assustadores da madrugada. Sou Maria e moro na região das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Esta história aconteceu com meus pais na volta para casa, na madrugada de um sábado para domingo, após visitarem meus tios que residiam no interior da cidade. Por volta da 1h da manhã, meus pais, meu irmão e uma irmã da minha mãe voltavam da casa dos meus tios, no interior. As casas lá eram distantes umas das outras, com vastas áreas de campo onde se criava gado e extensas plantações de soja e milho. As estradas eram de terra e, como se tratava do interior, não havia iluminação, o que tornava a volta na madrugada ainda mais sombria. Em certo ponto do trajeto, meu pai olhou pelo retrovisor do carro e avistou 2 pontos luminosos que pareciam estar seguindo o veículo à distância. Meu pai e os demais ocupantes do carro tentaram distinguir o que poderia ser aquilo, pois não havia iluminação no local, nem casas próximas para atribuir as luzes a alguma residência distante. À medida que as luzes se aproximavam, perceberam que se tratavam de 2 bolas de fogo que vinham seguindo-os. Meu pai, assustado, acelerou o carro, mas não podia correr muito naquelas estradas de terra e pedra. As bolas de fogo continuaram a segui-los até meu pai chegar a uma esquina que dobrava, onde havia um cemitério. Ao fazer a curva, as bolas de fogo também dobraram em direção ao cemitério e desapareceram lá dentro. Eles voltaram para casa assombrados e até hoje não esquecem dessa madrugada. E este foi o meu relato. Obrigada ao canal e boa noite. Meus pais e meus irmãos mudaram-se para uma chácara no interior de uma pequena cidade. A propriedade era muito bonita, com bastante espaço e um riacho nos fundos da casa, criando um ambiente aparentemente agradável. No entanto, com o tempo, comecei a notar algumas coisas estranhas que aconteciam por lá. Recém-casada e morando na cidade, eu costumava visitar minha família nos finais de semana com meu marido. Sempre fui muito sensível e comecei a perceber eventos incomuns. Do lado direito da casa, havia um galpão usado como galinheiro e para armazenar ferramentas agrícolas. Em uma noite em que meu pai não estava em casa com o carro, vi um clarão vindo do galpão pela janela da cozinha, parecendo faróis de carro. Só que não podia ter nenhum carro ali pois meu pai não estava, então pensei: o que será que está ali? Assustada, fechei rapidamente a janela, sem mencionar nada a ninguém. Em outra ocasião, ao entardecer, notei uma sombra de um homem entre as árvores dos pés de frutas abaixo da casa, embora não houvesse ninguém ali. A sombra desapareceu quando olhei novamente. Uma vez, meus primos e minha irmã estavam brincando dentro do riacho e explorando a mata ao redor. De repente, minha prima avistou uma figura estranha de um homem parado olhando para eles, o que os assustou e os fez correr de volta para casa. Meus pais só moraram naquela chácara por 1 ano. No dia da mudança, enquanto o caminhão se afastava, olhei para trás e vi uma mão branca acenando pela janela. Essa cena ficou gravada em minha memória. Foi só então que contei para minha mãe, que revelou que o antigo dono da chácara havia sido assassinado ali. Há alguns anos, decidi fazer uma viagem de carro pela estrada rural, rumo a uma pequena cidade no interior. A noite caía rapidamente enquanto eu dirigia por uma estrada estreita e sinuosa, cercada por densas florestas. O ar estava pesado e silencioso, criando uma atmosfera sinistra que me deixava inquieto. À medida que avançava, comecei a perceber sombras se movendo entre as árvores à beira da estrada. No início, pensei que fossem apenas reflexos dos faróis do carro, mas algo dentro de mim dizia que havia algo mais ali. Uma sensação de arrepios percorreu minha espinha, e eu não conseguia ignorar a sensação de estar sendo observado. De repente, o carro começou a falhar, seus faróis piscando intermitentemente antes de se apagarem completamente. Parei no acostamento, tentando acalmar meu coração acelerado. Foi quando ouvi um som estranho vindo da floresta escura ao lado da estrada. Uma figura espectral emergiu das sombras, uma mulher de branco com longos cabelos negros que pareciam flutuar ao vento, seus olhos vazios fixos em mim. Uma sensação de pavor tomou conta de mim enquanto eu tentava desesperadamente reiniciar o carro. Mas nada aconteceu. A figura se aproximou lentamente, seus passos fazendo eco no silêncio da noite. Senti um frio intenso, apesar do calor sufocante do verão. Ela estendeu a mão em minha direção, seus dedos finos como garras, e um grito preso em minha garganta enquanto eu me encolhia de medo. De repente, uma luz brilhou à distância, rompendo a escuridão da noite. O som de um veículo se aproximando me trouxe um alívio momentâneo. A figura desapareceu nas sombras, e o carro que se aproximava parou ao meu lado.
O motorista, um senhor idoso, perguntou se eu precisava de ajuda. Contei-lhe brevemente sobre minha situação, e ele concordou em me dar uma carona até a cidade mais próxima. Durante o trajeto, ele me contou histórias sobre a estrada assombrada e os espíritos que supostamente a habitavam. Chegando à cidade, agradeci ao senhor pela carona e entrei em um hotel, onde passei a noite em um estado de choque. Na manhã seguinte, meu carro foi rebocado para a cidade, onde um mecânico não encontrou nenhuma explicação para sua falha inexplicável. Aquela experiência assustadora na estrada rural ficou gravada em minha memória para sempre, me deixando com uma sensação de temor sempre que me lembro daquela noite sombria. E esses foram nossos relatos de hoje. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. Até o próximo relato.